Ouvir neste momento o vereníssimo grão-mestre Jair Técio, que esteve em Santo Antônio Jesus nesta última terça-feira. Vereníssimo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna do Recôncavo. Prazer é nosso, evidentemente. Ainda estou aqui nessa terra maravilhosa, onde eu tive o prazer agora de sair de casa, agora vim para cá, estar com meus irmãos aqui para batermos um papo, em se tratando dos ditames dessa cidade, no que se refere à vida social, no que se refere à vida individual e, mais precisamente, à vida maçônica. Um dos motivos é a criação do novo rito, o rito York. O que significa isso para a maçonaria da região? Bom, para entendermos um pouco disso, temos que falar sobre potências maçônicas. As potências maçônicas vão se construindo nos países, nas nações, e elas buscam, evidentemente, reconhecimentos com outras grandes potências maçônicas mundiais. No caso, a nossa, quando começamos, não tivemos apoio da Inglaterra, mas tivemos apoio dos Estados Unidos. E hoje, o que esse grão-mestre faz, nada mais é do que fazer um movimento aqui na Bahia para que nós possamos apoiar o rito de York, que é americano, porquanto foram as grandes lojas americanas que deram o primeiro apoio à nossa querida grande loja maçônica do estado da Bahia. Por esse motivo, nós estamos aqui em Santo Antônio Jesus, como uma coisa quase que inédita, porquanto estou fazendo também em Salvador, criando centros do rito York, para que possamos dar prosseguimento à nossa senda maçônica, para dar à luz àqueles que quiserem elaborar de maneira bem ativa no que se refere ao social, primeiramente na sua individualidade, evidentemente, e no social, demonstrando a força da maçonaria. O senhor responde pela maçonaria em todo o estado da Bahia e faz parte também da GLEB. Nos fala um pouco sobre a grande loja de maçonaria da Bahia. Bom, a grande loja maçônica do estado da Bahia, ela foi fundada em 22 de maio de 1947, ela tem 27, ela tem hoje 90 anos, vai fazendo, e ela vem cumprindo o seu papel. Uma loja maçônica tem por fim construir obreiros com a égide, com o arquétipo da maçonaria universal. E a grande loja faz isso. Todos os ambientes onde ela vai, hoje com o projeto nosso de maçonizar toda a Bahia, a proposta é fazer com que nós venhamos a espargir o espírito maçônico em todas as capitais, ou melhor, em todos os municípios baianos que tenham acima de 15 mil habitantes. E isso nós temos feito. Então a grande loja maçônica do estado da Bahia é uma potência maçônica regular, reconhecida mundialmente e tem hoje, por fim, aqui na Bahia, de fazer com que todos os seus municípios tenham uma loja maçônica. Quais são as particularidades do rito York? O rito York, ele tem uma particularidade formidável. Ele pode ser realizado com muita simplicidade em qualquer ambiente que você tenha. Por exemplo, nós podemos fazer uma reunião maçônica aqui onde estamos agora, por exemplo, coisa que os outros ritos não permitem com tanta facilidade. E ele tem essa singularidade de ser tão sutil, de ser mas tão sutil, que pode ser, evidentemente, elaborado em qualquer ambiente que se deseje. Estou dizendo, em qualquer ambiente, porquanto o espírito maçônico não se traduz por coisas pequenas. Pelo contrário, ele é enormíssimo e a proposta dele é tornar feliz o ser humano através do autoconhecimento, porquanto esse é a máxima da maçonaria, o lema da maçonaria, conhecer-se e aperfeiçoar-se. Todavia, o ser humano ainda não tem investido nesse sentido de autoconhecimento, mas a maçonaria tem induzido a sociedade nesse aspecto, porquanto ela sabe que nenhum cientista, nenhum profissional vai ser um bom profissional sem autoconhecimento. Ele pode, evidentemente, esforçar-se para ser um grande profissional, um grande pai de família, mas se ele não entendeu ainda que é um ser espiritual vivendo a experiência humana, ele dificilmente vai fazer o novo. Ele vai viver o velho e ainda tentando fazer com que esse velho dê ainda alguma coisa a mais, coisa que não é possível. A maçonaria prima pelo novo, porque ela sabe que o novo existe e sempre vem, mas vem para os inteligentes o bastante, vem para os sensíveis. E são esses homens, esses seres humanos, quais ela traz para os seus templos para elaborar assim. E o rito York tem essa particularidade. Ela pode ser uma loja maçônica do rito York, ela pode acontecer em qualquer ambiente, embaixo de uma árvore, na rua, em qualquer ambiente ela pode fazer. Algumas pessoas comentam e atribuem que vocês têm pacto com o diabo, tal. O que é que o senhor tem a falar sobre esses comentários que circulam no nosso país? Esses são parlendas, não? Isso são mitos que as criaturas criam em razão de suas necessidades individuais. O coletivo sabe que a maçonaria não é isso. Muito pelo contrário, a maçonaria é uma sociedade mais bem elaborada por Deus para realizar uma tarefa, iluminar o ser humano.
A problemática toda é de que, no raro, nós já estivemos envolvidos, eu sugiro ser entendido isso, 325 depois de Cristo em Niceia, nós tivemos um concílio com Constantino e ficou bem claro isso. Tivemos um rompimento com a Igreja Católica e aí vem um pouco dessa lenda, dessa mitologia, brincando-se de que o ser humano maçom é um ser humano envolvido com o bode quando quer que valha. Mas nós somos, e há quem um dia possa provar isso com mais clareza do que eu estou a falar, de que nós somos os cordeiros do mundo, os cordeiros de Deus que tiram o pecado do mundo. É uma questão de lenda. Sim, tem algumas histórias que o pessoal conta. Conta-se que nós, para reunirmos antigamente, por exemplo, não raro amarrávamos um bode, por exemplo, no pé de árvore, perto da casa da criatura que era maçom, e que nós íamos nos reunir no seu endereço. Mas conversa. É questão somente de criar dificuldades para vender facilidades. A maçonaria absolve pessoas de várias religiões? De absolutamente todas. Porquanto o maçom, o primeiro critério é crer em Deus. Se você crê em Deus, você já tem um terço de ser maçom. Segunda coisa, hoje, nessa atualidade, tá? Nós temos que crer na imortalidade da alma. 60% de crescimento. Os outros 30% fica com base na sua vida social. Se você tem uma vida social ilibada, então se você tem essas três coisas, crê em Deus, crê na imortalidade e tem uma vida ilibada, você já é maçom, só precisa ser iniciado na cena da luz. Porquanto a luz é o emblema do conhecimento da verdade, ela que ilumina nosso ser, ela que esclarece a nossa razão, ela que ilumina nossos caminhos, a fim de que nós caminhemos sem pressa, sem tropeços e sem quedas ao trono do nosso próprio Deus interior. Essa é que é a questão. Nós temos o Deus interior. Jesus disse isso. Os milagres que eu faço, não sou eu quem os faz, mas sim o Deus que habita em mim. O que eu faço, vós podeis fazer muito mais, porque sois Deus. A maioria não quer se entender assim. Mas quando você quer jogar futebol, você vai imitar quem? Vai imitar Messi, Neymar, Pelé, Maradona. Quando você vai ser o maçom, você vai imitar quem? Você vai imitar Deus, com solidariedade, com amor, com verdade, com justiça. É por aí. É o Portal Tribuna do Recôncavo, ouvindo o grão-mestre Jair Técio, que responde pela maçonaria em todo o estado da Bahia. Recentemente, o senhor esteve com o presidente Michel Temer. Qual foi a finalidade daquela visita? A visita foi, evidentemente, diplomática. Nós sempre estivemos na busca de relacionarmos com o governo federal, mas sempre tivemos dificuldades, porquanto, geralmente, né, as agendas, tanto nossas como deles presidentes, são difíceis de encaixarem-se, mas nós queríamos falar com ele exatamente. É claro que desta feita foi algo especial, porquanto sofrimos o que sofremos, vimos nós os maçons o quanto a sociedade nacional, a sociedade brasileira estava sofrendo, desde a época que começamos a ficar, se eu posso assim dizer, individualmente ricos, porquanto veio o pré-sal, veio muito dinheiro, veio muita riqueza material, mas a riqueza material deve ser acompanhada com a riqueza espiritual. E nada mais justo que nós, os maçons, os homens mais ricos espiritual do planeta, se assim eu posso dizer, devemos estar por perto para dizer ao presidente que tínhamos um problema a considerar. E fomos lá dizer isso a ele, evidentemente. A tempo em que fomos lhe dar apoio, porquanto Temer, no caso, um irmão nosso, carecia desse apoio, haja visto a sociedade como estava laborando, com tanta efervescência, com tantos conflitos, precisava o presidente ter nosso apoio. E fomos fazer isso lá, dar o apoio a ele e mostrar diplomaticamente que nós estamos à disposição dele, para o que ele quisesse. Nossa inteligência está a dispor da presidência da República, como sempre esteve, só que nunca tínhamos sido ouvidos. Desta feita, ele aceitou, nos recebemos, e nós fomos dizer lá a ele que três coisas nós tínhamos preocupações. Primeira, quanto à ordem e o progresso, que deviam ser estabilizados no Brasil. A segunda é que a indústria deveria ser, não deixar que ela se sucateasse, que ela devesse ser observada de perto para que ela pudesse ser monitorada de forma a qual ela não chegasse a precisar de futuros reparos drásticos. E o comércio, porquanto um Estado, um local, enfim, uma sociedade cujo comércio não é sempre aquecido pelo governo, dificilmente ele vai andar tão bem quanto. Então são três coisas: a ordem e o progresso, e a indústria e o comércio. O comércio tem que ser aquecido inteligentemente e a indústria, evidentemente, deve ser monitorada para que ela possa para que ela possa cumprir seu papel e não viver sucateada. Grão-mestre, o nosso muito obrigado. Algo mais, fique à vontade. Ora, Hélio, obrigado pelo apoio, obrigado pela atenção da tribuna e dizer de que a maçonaria aqui em Santo Jesus cresce de maneira vertiginosa. Assim como essa cidade cresce nessa região, sabemos que, inclusive, essa cidade domina o comércio de toda a região. Toda a região converge para aqui. Claro que uma cidade só é grande porque tem riqueza. E onde a riqueza material está, a maçonaria com sua riqueza espiritual
vem para perto porque sabe o valor que nós temos como criaturas ricas espiritualmente para ajudar a que haja equilíbrio. Onde tem a materialidade, deve haver mais ainda espiritualidade. Jesus já dizia de que o homem deveria criar, evidentemente, muitos tesouros, mas que os tesouros que mais importam não são aqueles que a ferrugem corrói, não são aqueles que a traça rói, não são aqueles que os cães traçam com os pés, ou melhor, traçam com os dentes, nem que os porcos calcam com os pés. Pelo contrário, devem construir também riqueza espiritual, que não é corroído nunca e nunca o perdemos. É isso que a maçonaria vem aqui para Santo Antônio de Jesus ajudá-la. Somos aqui hoje 3 lojas, um centro escocês, um centro emulação e um centro Schroeder e um centro York. E hoje eu vim aqui implantar o centro York com meus irmãos dedicados à maçonaria, porque são apaixonados por ela, para fazer com que ela, nessa região, cumpra com sua obrigação, que é de tornar a feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. Ouvindo o grão-mestre Jair Técio, Hélio Alves para o portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade.